Ai, eu tô chorando. Ai. O vídeo de hoje eu decidi falar de uma coisa bem pesada. Uma coisa que eu vi acontecer na rua hoje. Como eu já passei por isso antes, me trouxe várias memórias que eu fiquei mal hoje de novo. Eu chorei bastante já, porque eu vi cenas pesadas em que ninguém fez nada na rua. Simplesmente porque uma mulher queria terminar com o cara deu na cara da mulher e ninguém fez nada. Isso, eu me coloquei no lugar dela, sabe? E eu fiquei muito mal porque ninguém faz nada. E quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci uma pessoa que eu sofri bastante. Eu sofri um relacionamento abusivo que eu não desejo para nenhuma mulher, nem para minha pior inimiga eu não desejo. Gente, pensa nas piores coisas que pudesse ter acontecido. Aconteceu comigo. Acho que por isso que eu sou uma pessoa tão forte, uma pessoa que eu consigo passar por cima de qualquer problema hoje que os outros acham um problemão, pra mim não é nada. Perto do que eu já passei. Eu saí de casa muito nova, eu sofri muito nas mãos de um pessoal que eu morei, que são meus parentes. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás da casa deles e fui correr atrás de emprego em São Paulo. Quando eu consegui me estabilizar, eu conheci uma pessoa e no primeiro ano ele foi um príncipe encantado comigo. Ele me tratava a pão de ló. Ele me fazia sentir a mulher mais desejada do mundo. Depois de um ano, as coisas começaram a mudar muito. Eu apresentei ele para minha família, eu apresentei ele nas minhas redes sociais. Uma das coisas que me machucou muito assim na época é que eu pegava direto fotos de mulheres peladas no celular dele, conversas de mulheres falando sobre sexo. Ele dizia pra mim que fazia macumba pra mim, ele dizia na minha cara. E ele terminava comigo, curtia o rolê dele e ficava tipo 3 dias fora de casa, que a gente meio que morava juntos, e voltava. Tinha dia que eu sentia muita falta dele, tinha dia que eu nem ligava. Ele dizia que fazia muita macumba pra mim, porque nos dias que eu tava tranquila, ele não fazia nada. Nos dias que eu estava que eu não conseguia viver sem ele, parecia que eu ia morrer com a falta dele, ele dizia que fazia macumba pra mim e sempre dava certo. Nunca era falho. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, sou uma pessoa muito da paz, eu tenho uma energia muito boa, graças a Deus, desde criança. Mas essa época eu sofri muito, eu tava muito desequilibrada, eu tava muito atormentada, eu via vultos, eu via as coisas assim no meu quarto, eu não conseguia dormir mais de luz desligada. Televisão tinha que ficar ligada, eu tinha muitos pesadelos, coisas que eu nunca tive na minha vida, que eu sempre fui uma pessoa bem resolvida, eu sempre soube o que eu quis, mas essa época eu acho que foi a época que eu mais sofri na minha vida. Eu acho que eu realmente sofri um aborto espontâneo, porque eu acho que eu sofria demais nessa época. Uma das coisas que eu mais presenciava e que eu mais sofria era quando eu pegava mensagens dele, de outras mulheres, assim,
E eu me lembro que uma vez eu peguei o celular dele e comecei a ver as mensagens da mulher que ele pegava, que ele me traía. Ele contava nossas relações íntimas para ela e ela dizia que era o sonho pegar nós três, ficar nós três juntos. E ele contava tudo o que acontecia entre eu e ele para ela ter as fantasias dela. Isso foi, tipo, quase no final da nossa relação, assim, quando eu não tava mais aguentando a situação. Quando a gente tinha mais ou menos 1 ano e meio juntos, eu fui pra praia e aluguei uma casa na praia, no Réveillon. Peguei toda a minha família e levei pra praia porque eles não conheciam o mar. Aí levei todo mundo, eu fiquei super feliz na época porque era um sonho, né? Eu já conhecia, era um sonho levar eles para conhecer e eu já tinha prometido isso para eles. Então eu aluguei uma van e aluguei a casa, fiz uma puta de uma compra e falei, cara, agora, né, vai ser o melhor Réveillon da vida deles, assim. Levei eles pra praia. Obviamente eu levei também. Acho que deu no terceiro dia que a gente tava lá, mais ou menos, a minha família, tipo, todo mundo curtiu o dia todo e foi dormir. Tava todo mundo dormindo e eu peguei ele cheirando cocaína debaixo do mesmo teto dos meus pais, que tava todo mundo dormindo, da minha família toda. Eu não acreditei, assim, sabe? Eu fiquei bem mal, comecei a chorar, comecei a gritar, comecei a esmurrar ele, joguei ele pra fora de casa. E todo mundo dormindo, eu acho que acho que o pessoal viu que a gente tava brigando, mas não quis se intrometer. Não sabia porquê e tal. Eu joguei ele pra fora de casa. E aí, assim, na varanda do apartamento que eu tinha alugado, dava pra ver a calçada lá embaixo. Dava pra ver ele. E aí eu peguei, tipo, ele ficava paquerando a mulher na rua e olhando lá a janela lá em cima pra ver se eu tava olhando. Teve uma vez que eu consegui botar um ponto final na relação. Eu fui trabalhar, saí cedo de casa e ele ficou em casa, deixei ele em casa. Quando eu cheguei, ele não tava mais e eu liguei, ele não atendeu. E aí eu chamei uma amiga lá pra casa pra ficar comigo, que eu tava sofrendo demais, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu recebi uma mensagem do banco dizendo que eu tinha menos R$ 4.500 de saldo na minha conta. E eram de 3 cheques de R$ 1.500. Esses cheques, eu lembro que eu tinha dinheiro, que eu guardava o meu dinheiro na Vida e Previdência, num seguro de vida do meu banco. E aí eu tive que pedir cheque pro banco, porque eu não podia retirar esse dinheiro. A ideia foi dele, de pedir o cheque para pagar as contas do Réveillon que eu tinha pago para minha família na praia. E eu fiz isso, fui lá, peguei o cheque do banco, paguei o Réveillon e tal. Passou, tipo, sei lá, acho que uns 6 meses. Uns 6 meses. E aconteceu isso, de eu sair cedo de casa, deixar ele sumiu 2 dias. Eu não lembrava do cheque, porque eu não usava cheque. Eu só peguei exatamente naquele dia, a ideia foi dele, foi uma coisa que eu usei e acabou. Eu não tenho costume, nunca tive costume até hoje de usar cheque. Eu olhei e falei, cara, o banco deve ter errado, alguma coisa aconteceu no banco. Eu não entendia. Daí eu fiquei, tipo, pensando, e eu lembrei, falei, caramba, só uma vez que eu usei cheque no Réveillon, mas cadê aquele talão? Fui procurar o talão, tava, tipo, junto com um monte de treco de coisas que eu não usava, encostado assim em cima da mesinha da sala. Fui procurar, realmente não tava os cheques lá. E eu comecei a pensar, falei, cara, o que aconteceu? Eu não conseguia imaginar
a possibilidade de alguém ter invadido a minha casa e roubar. Eu não entendia, eu não sabia o que que era. No outro dia eu acordei cedinho e fui no banco. Cheguei no banco e expliquei a situação. Eles viram, eles têm acesso ao cheque, né? Porque o cheque vai direto pro meu banco, foi direto pro meu banco. E quando eu vi nas costas do cheque, tava escrito o nome e sobrenome dele. Eu caí em prantos, eu chorei assim, igual uma louca. Eu chorei, tipo, meu mundo tinha acabado. Graças a Deus isso aconteceu, porque eu não teria a iniciativa de terminar com ele. Eu ia estar esperando o pior acontecer o tempo todo, mas isso pra mim foi o pior. E quando eu vi o nome dele, eu comecei a chorar. E o pessoal do banco falando, a gente não pode fazer nada e tudo mais. Eles não queriam ter prejuízo, né? Eu peguei, fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, chorando, igual um bebê. E ele começou a me ligar, aí ele apareceu. Porque eu mandei mensagem pra ele que eu tava indo na delegacia, que eu já tinha descobrido que era ele que tinha me roubado. E aí a mãe dele começou a me ligar, a mãe dele me odiava. Eu não sei o que ele falava pra mãe dele, mas a mãe dele me odiava. Ele começou a me ligar feito louco, pedir pra eu retirar a queixa. E começou a pedir perdão, dizer que me amava e tal. Me apeguei bastante a Deus nessa época. Eu pedia todo mundo pra orar por mim, porque eu só pensava em me matar, assim, sabe? Gente, eu sofro bastante quando eu falo nesse assunto, não é uma coisa que eu falo sempre. E eu tenho que continuar o vídeo, se eu for, toda hora eu tô desligando a câmera pra eu me acalmar. Mas todas as mulheres que passam por isso sofrem bastante. Eu lembro que eu tava muito mal em São Paulo e minha mãe mandou meu irmão ver como eu tava, né? Porque eu não tinha condições de dirigir daquele jeito sozinha. E, cara, eu voltei pra Minas dirigindo a 200 por hora. A 200 por hora. Eu queria realmente tirar a minha vida. Eu olhava pro meu irmão e eu falava, cara, eu não tenho esse direito de tirar a vida dele. É uma coisa que tá acontecendo comigo. Graças a Deus ele tava ali no carro naquele momento, porque se ele não tivesse, eu teria feito o pior com a minha vida se eu tivesse sozinha. Sentimento de mãe não erra, né, gente? Sentimento de mãe é uma coisa. E eu me apeguei muito, muito, muito a Deus. Eu rezei muito, eu pedia muito para as pessoas orarem por mim, porque é uma situação muito difícil. E quando eu vi aquela mulher na rua sendo agredida e ninguém fazia nada, eu acho que, meu Deus, sabe quando você volta à tona o passado? E eu sofri muito vendo aquilo, cheguei em casa, eu chorei bastante sozinha, assim, e eu falei, cara, eu sou uma pessoa pública, de alguma forma eu fui tocada para poder passar isso adiante, para que outras pessoas que sofreram abusos em relacionamentos abusivos ou apanham ou sei lá, coisa pior, para que elas conversem com suas famílias, façam terapias assim como eu fiz, para melhorar, porque senão você faz o pior. Senão você tira a sua vida. Só quem passou por isso ou passa, que sabe do que eu tô falando, porque é o mundo que você vive ali, um mundo que não tem saída, você não tem nem forças para pensar em alguma coisa para sair daquela situação. É como diz o ditado, mente vazia, oficina do capeta. E quando você não tem o que pensar, quando você fica sozinho nessa solidão, nessa situação, você comete muitos erros. Reza muito, que Deus entende a gente, Deus escuta a gente. E na hora que a gente mais tá precisando, Ele nunca abandona a gente. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi a ser mais mulher, a ser mais madura, eu aprendi a não confiar em todo mundo. E se você estiver passando alguma coisa parecida, tenta falar com alguém, porque quando você fala para alguém, a pessoa tem uma visão diferente da sua e você também enxerga as coisas de uma forma diferente. E se você não tá feliz hoje,
tua hora vai chegar assim como a minha chegou. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma alguém que esteja passando por alguma coisa parecida ou pior que isso, né? E não desista de você, não desanima de você não. Luta, 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 luta muito pela sua vida, porque o melhor vai acontecer, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.